Olá, alunos do terceiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje, nós vamos ver mais alguns exemplos de probabilidades, né? Realmente é um conteúdo que não é fácil, então a gente realmente precisa ver mais detalhadamente. Antes, coloquei aí para vocês a disposição das cartas de um baralho, né? Esse, gente, é um tipo de problema que é muito utilizado, então não posso deixar de ver isso com vocês. Então, para a gente entender melhor a resolução dos problemas que envolvem baralho, coloquei à disposição todas as cartas. Então, vamos analisar. Um baralho tem 52 cartas. Essas 52 cartas são divididas em 4 naipes, como a gente pode ver aí. Então, esse primeiro naipe, parece uma arvorezinha, né? É o que a gente chama de paus. O segundo naipe, espadas. O de baixo, que é esse coraçãozinho, naipe de copas. E o último, de ouros. Então, são 52 cartas no total, divididas em 4 naipes. Então, cada naipe tem 13 cartas. Cada naipe tem um ás, que é esse A, um rei, que é o K, uma carta de damas, que é o Q, uma carta de valete, que é o J, e os números 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e o 2, que também é chamado de duque. Então, quando a gente faz aqueles exercícios em que pede, por exemplo, carta de valete, né? A gente vê que no baralho tem 4 cartas de valete. Tem uma em cada naipe. Temos 4 naipes, então temos 4 cartas de valete no baralho. Carta de damas, 4 cartas de damas no baralho. A carta número 10, tem 4 cartas número 10 no baralho. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha melhor aí na disposição do baralho. E vamos ver o primeiro exemplo, que envolve baralho. De um baralho de 52 cartas, tiram-se sucessivamente, sem reposição, 2 cartas. Determinar a probabilidade dos eventos. Letra A. As 2 cartas são reis. Tá, então, vamos entender. Temos o baralho de 52 cartas. Desse baralho, nós vamos tirar 2 cartas sucessivamente e sem reposição, ou seja, eu te retirei a primeira carta, essa carta não volta, ela não é reposta, ela não volta para o baralho. Então, a primeira coisa que a gente calcula é o espaço amostral, que é o total de possibilidades ao fazer a retirada dessas 2 cartas. Então, são 52, né? Quando eu faço a primeira retirada, eu tenho à disposição as 52 cartas. Retirei uma carta, essa carta que eu retirei não volta para o baralho, fica fora, né? Não tem reposição. Então, se eu tinha 52, retirei uma, ficam 51 cartas, né? Que é o número de cartas disponíveis para a segunda retirada. Para fazer o cálculo do espaço amostral, é só fazer a multiplicação. 52 vezes 51, 2.652. Então, esse é o total de possibilidades ao retirar 2 cartas. Agora, vamos fazer o cálculo do número de elementos do evento pedido, né? Que são 2 reis. Então, como nós vimos ali no slide anterior, temos 4 cartas de reis no baralho, aquela carta K, né? Temos uma carta em cada naipe. Então, temos 4 cartas de reis no baralho. Vamos retirar a primeira carta, né? No evento pedido, 2 reis. Então, 4 cartas de reis disponíveis na primeira retirada. Retirei uma carta de rei, essa carta não volta. Ficam à disposição para a segunda retirada 3 cartas de reis. Para calcular o total de elementos desse evento, a gente faz a multiplicação. 4 vezes 3, 12. E agora é só aplicar na fórmula de probabilidade. A parte de cima, o NA, é o número de elementos do evento que a gente quer, que é o 12. Na parte de baixo, espaço amostral, que também já calculamos, só substituir, fazendo a divisão.
dá um número bem pequeno, só reduzir, tá? Para mostrar para vocês que também é possível apresentar desta forma o resultado. Dividir por 12 na parte de cima, na parte de baixo, reduzir a fração ao máximo, bom? Vamos ver a letra B. As duas cartas são de copas. Copas é aquele naipe de coraçãozinho. Então, primeira coisa que a gente calcula, espaço amostral, né? São 52 cartas, farei 2 retiradas. Espaço amostral a gente já calculou na letra A, mas vamos refazer, vou explicar novamente para sanar as dúvidas de vocês. 52 cartas à disposição, então, na primeira retirada, eu tenho essas 52 cartas disponíveis. Retirei uma carta, essa carta não volta, então, para a segunda retirada, 51 cartas disponíveis. Para determinar o valor do espaço amostral, é só fazer a multiplicação, 2.652. Vou calcular agora o número de elementos do evento que nós queremos, né? 2 cartas de copas. Então, nós vimos lá que carta de copas, aquele naipe que tem um coraçãozinho, né? São 13 cartas de copas no baralho, né? Tem 13 cartas de cada naipe. Então, se eu tenho 13 cartas de copas disponíveis, na primeira retirada, eu posso retirar qualquer uma dessas 13. Então, retirei uma carta dessas 13, ficaram 12, que é a quantidade de cartas disponíveis para a segunda retirada. Para calcular o número de elementos desse evento, 13 vezes 12, 156. Agora é só a gente aplicar lá na fórmula. Na parte de cima, número de elementos desse evento, 156. Na parte de baixo, o espaço amostral, fazendo a divisão, 0,058. Ou passando para a porcentagem, é só a gente andar 2 casas com essa vírgula, 5,8%. Letra C. Agora eu quero uma carta de paus e outra carta de ouros. Então, antes da gente ver esse evento pedido, vamos calcular o espaço amostral, o total de possibilidades. São 52 cartas. Então, na primeira retirada, eu tenho as 52 cartas disponíveis. Retirei uma carta, essa carta não volta. Então, para a segunda retirada, eu tenho 51 cartas disponíveis. Fazendo a multiplicação, 2.652, o espaço amostral. Agora, vamos fazer o cálculo do número de elementos do evento C. Uma carta de paus e outra carta de ouros, ou seja, ele quer agora uma carta de cada naipe. Nós vimos que no baralho tem 13 cartas de paus, 13 cartas de ouro, né? Cada naipe tem 13 cartas, ele quer uma de cada naipe. Então, na primeira retirada, cartas de paus, eu tenho as 13 cartas de paus disponíveis, né? Na segunda retirada, que é uma carta de ouros, eu tenho as 13 cartas de ouros disponíveis. Reparem, gente, que nesse problema, no cálculo do evento, eu não tenho a diminuição na segunda retirada porque se trata de outro naipe, né? A primeira retirada é do naipe de paus, a segunda retirada é do naipe de ouros, por isso que não altera o valor. 13 vezes 13, 169. Só aplicar na fórmula. Na parte de cima, o número do evento, 169. Na parte de baixo, espaço amostral. Fazendo a divisão, 0,063. Ou, passando para a porcentagem, ando 2 casas com a vírgula, 6,3%. Número 2. Uma sacola contém 10 bolas, sendo 5 brancas, 3 vermelhas e 2 azuis. 3 bolas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Determine a probabilidade, letra A, serem retiradas 3 bolas brancas. Então, antes da gente calcular esse evento, a gente calcula primeiro o espaço amostral, que é o total de possibilidades ao retirar essas 3 bolas da sacola. Então, temos 10 bolas dentro dessa sacola. Vamos retirar 3
E cada bola que a gente retira, ela fica fora da sacola, ela não volta, é sem reposição. Então, na primeira retirada, eu tenho as 10 bolas disponíveis. Retirei uma bola, ficaram 9. Segunda retirada, então, eu tenho essas 9 bolas disponíveis. Retirei 2 bolas, né? Uma na primeira retirada, outra bola na segunda retirada. Ficaram 8. É o total de bolas disponíveis para a terceira retirada. Ah, professora, mas por que que antes a gente estava fazendo 2 retiradas, né, no problema anterior, e agora estamos fazendo 3? Porque lá no enunciado, ele diz que 3 bolas são retiradas, então tem que fazer 3 retiradas aí, tá? Calcular o espaço amostral é só fazer a multiplicação. 10 vezes 9 vezes 8, 720. Então, tem 720 possibilidades de retirada dessas 3 bolas. Calculei o total. Agora, eu vou calcular o número de elementos do evento pedido, do evento que a gente quer. Ao retirar essas bolas, que as 3 bolas sejam brancas, né? Então, lá no enunciado, ele fala pra gente que são 5 bolas brancas, né? Então, dessas 5 bolas disponíveis brancas, ao retirar a primeira bola branca, eu tenho as 5 bolas disponíveis, né? Retirei uma bola branca, essa bola não volta para a sacola. Então, para a segunda retirada, eu tenho 4 bolas brancas. Então, eu tinha 5 bolas brancas, fiz 2 retiradas. Para a terceira retirada, tenho 3 bolas brancas. 5 vezes 4 vezes 3, 60, não? Então, 60 é o número de elementos desse evento que a gente quer que aconteça. Para eu calcular a probabilidade, eu preciso dividir o número de eventos favoráveis pelo total de possibilidades. Então, 60 na parte de cima, 720 na parte de baixo. Fazendo essa divisão, 0,083, ou passando para a porcentagem, ando 2 casas com a vírgula, 8,3%. Letra B. Serem retiradas 2 bolas vermelhas e uma azul. Antes da gente focar nesse evento pedido, calcular o espaço amostral. Já calculamos o espaço amostral na letra A, mas vamos refazer aqui. São 10 bolas dentro dessa sacola. Então, quando a gente retira a primeira bola, temos as 10 bolas disponíveis. Retirei uma, não tem reposição, essa bola não volta. Então, para a segunda retirada, tenho 9 bolas à disposição. Ao retirar mais uma bola, essa bola também não volta. Então, para a terceira retirada, 8 bolas à disposição. Calculando o espaço amostral, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Agora sim, calcular o número de elementos do evento pedido. 2 bolas vermelhas e uma bola azul. Lá na sacola, lá no enunciado, fala que na sacola tem 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis, né? Então, vamos fazer primeiro a retirada de bolas vermelhas. São 3 bolas vermelhas. Dessas 3, eu quero retirar 2, né? Então, vou fazer 2 retiradas de bolas vermelhas. Na primeira retirada, eu tenho à minha disposição as 3 bolas vermelhas que tem na sacola. Dessas 3 vermelhas, retirei uma, ela não volta para a sacola. Então, na segunda retirada de bola vermelha, eu tenho agora 2 à disposição. Então, eu acabei de fazer aí a retirada de bolas vermelhas. Agora, eu vou fazer a retirada da bola azul. Ele quer que retiremos uma bola azul. Na sacola, temos 2 bolas azuis, né? Isso está lá no enunciado. Então, se eu vou fazer uma única retirada de bola azul, nessa única retirada, eu tenho as 2 bolas azuis disponíveis. Para calcular o número de elementos desse evento, é só multiplicar. 3 vezes 2 vezes 2, 12. Fórmulazinha da probabilidade. Na parte de cima, o 12, que é o número de elementos favoráveis. Na parte de baixo, espaço amostral, que é o total, 720. Fazendo a divisão, 12 dividido por 720, 0,016. Ou, passando para a porcentagem, ando 2 casas com a vírgula, 1,6%. Número 3. Lançando-se 2 dados,
determine a probabilidade da soma dos números obtidos ser igual a 7. Então, vamos lançar 2 dados, né? Cada dado, obviamente, tem 6 faces. Então, vamos calcular primeiro o espaço amostral. Então, vou lançar o primeiro dado. Quando eu lanço o primeiro dado, no primeiro lançamento, a gente tem as 6 faces do dado disponíveis. Pode aparecer ali qualquer um dos 6 números, né? No segundo lançamento, que é o lançamento do segundo dado, nós também temos as 6 faces disponíveis. Quando a gente lança um dado, pode ficar voltado para cima qualquer uma das 6 faces. Calcular o espaço amostral, faço a multiplicação. 6 vezes 6, 36. Vou calcular agora o número de elementos do evento pedido. A soma dos números, né, dos números voltados para cima no lançamento desses 2 dados, a soma ser igual a 7. Então, gente, vamos lá. As faces de um dado são numeradas de 1 a 6, né? Para a soma dos números das faces dos 2 dados ser igual a 7, precisaremos ter as seguintes combinações. Então, vamos pensar. De 1 a 6. O que a gente quer aí é que, ao lançar esses 2 dados, os números que fiquem voltados para cima tenham soma igual a 7. Então, as combinações de números que têm soma igual a 7 são esses que eu disponibilizei aí, né? 1 e 6, 6 e 1. Por que a gente troca? Porque esse 1 e 6 é o primeiro dado. O primeiro lançamento apareceu 1, o segundo lançamento apareceu 6. O 6 e 1 é o primeiro lançamento aparecer 6, o segundo lançamento aparecer 1. E o mesmo ocorre com todas as outras opções que eu coloquei aí, né? 1 e 6, 6 e 1, somando, dá 7. 2 e 5, 5 e 2. 3 e 4, 4 e 3. Todas essas combinações somam 7, que é o que a gente quer, né? Então, o número de eventos favoráveis, né, o número de combinações que tem como soma o valor igual a 7, são 6, né? Temos aí 6 combinações que resultam no somatório 7. Agora é só a gente substituir. Na parte de cima, o total de eventos favoráveis que a gente ocorra, o 6. Na parte de baixo, o 36, que é o espaço amostral, total de possibilidades no lançamento desses 2 dados. Fazendo a divisão, 0,1666, ou passando para a porcentagem, 16,66%. Tá, gente? Então, uma revisão desses problemas que a gente tinha visto na outra aula, né, para tirar dúvida de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só comentar lá na plataforma, tá? Peça ajuda lá no horário da nossa aula. Bom, cuidem-se, fiquem com Deus, até a próxima aula.